Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te adoramos por esse momento de culto, quando aqui chegamos com os corações alegres para louvar o teu nome, para dizer que tu és o nosso Deus, para expressar a nossa gratidão ao Senhor, bem como também para nos alimentar da tua palavra, nos fortalecer espiritualmente, nos aproximar de ti, te servir com os nossos talentos e dons. Aqui nos reunimos, Senhor, com desejo sincero de estar diante do Senhor e prestar um culto em espírito e em verdade. Que tu nos alcance de uma forma muito especial nesta noite, que ao final deste culto tenhamos a certeza de que estivemos na tua presença e de que fomos tocados pelo teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, recebe o nosso louvor, os nossos hinos, a nossa adoração, e fala aos nossos corações através da tua palavra. Nós oramos assim em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Queremos dar boas-vindas a todos que nos visitam. Chegamos aqui para adorar a Deus, para prestar um culto ao Senhor. E o que é um culto? É unir sentimentos, é unir pensamentos, é unir desejo de gratidão a Deus, de reconhecimento que Deus é o único e verdadeiro, que Ele perdoa os nossos pecados, salvou a nossa alma e tem um lugar preparado para cada um de nós nos céus, juntamente com Ele. Então nos reunimos para juntos adorarmos ao único merecedor da nossa adoração e do nosso louvor. E o nosso culto é a expressão de amor e de gratidão a esse Deus. Reconhecemos que Ele tem cuidado de nós, e assim deve ser o nosso culto. A Bíblia nos ensina, Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro sentimento que devemos ter quando nos aproximamos do Senhor em culto é saber que Ele é santo. Deus é santo e poderoso, e o que nós desejamos é louvá-lo na sua santidade. Nós, seres limitados, finitos, pequenos e pecadores, diante de um Deus infinito, maravilhoso, soberano. Eu quero convidar você a se colocar de pé e cantar conosco: Tu és o grande eu sou, teu nome é santo. Puro Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo. Cristo, Filho de Deus, teu nome é santo. Vamos glorificar o Senhor e cantar sobre a santidade do nosso Deus. Louvemos ao nosso Deus. Louve ao Senhor, vamos adorar o nosso Deus com alegria e com o coração. Teu nome é santo, Cristo.
teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo. Só em ti seguro estou, perdoado sou, em teu nome. Só em ti tudo posso sofrer e permanecer, em teu nome. Só em ti seguro estou, perdoado sou, em teu nome. Só em ti tudo posso sofrer, permanecer, em teu nome. Quando cantamos sobre a santidade de Deus, podemos dizer que Ele é mais do que tudo, mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, mas, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e o fim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Declare isso, cante isso, com todo o seu sentimento e com todo o desejo de adorar a Deus, bem mais que tudo. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos.
Amém? Você pode sentar, você pode sentar. Nós vamos cantar agora um hino do nosso inário para o culto cristão, que tem como título Cristo me amou e me livrou. É um hino de número 460 do inário para o culto cristão. Enquanto estivermos cantando este hino, nós vamos consagrar a Deus os dízimos e as ofertas. Vamos adorar ao nosso Deus com as primícias das nossas rendas. Deus tem sido bondoso, maravilhoso para conosco. Deus tem derramado sobre nós bênçãos. Deus tem nos dado sustento, mantimento, enfim. Maravilhoso é poder estar na casa do Senhor e devolver parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor com a nossa voz e com os nossos bens. Louvado seja o Senhor por essa certeza e por esta alegria de cantar e dizer assim. Temos vivido dias difíceis. O que é que Deus deseja nos ensinar com todas as experiências que estamos vivendo? Temos refletido sobre isto. E hoje estávamos até conversando, vindo para cá, e disse: certamente tudo isso que tem acontecido não é meramente, como disse algumas semanas atrás, consequência simplesmente de um vírus. Não pode ser. Nem da crise econômica ou política que vivemos. Algo muito mais profundo e muito maior do que tudo isso. E ao pensar sobre isso, temos percebido quantas pessoas já não mais ouvem a voz de Deus. Estava pensando sobre os nossos filhos, sobre os nossos queridos que amamos, sobre pessoas que temos, que estavam, e eu vejo irmãs orando e mães clamando ao Senhor pelos filhos, para que voltem a andar e a trilhar nos caminhos do Senhor. O que é que isso tem acontecido? A gente fala, a gente insiste, mas não funciona. Tenho pensado que Deus tem permitido tudo isso para que nos voltemos a ouvir a voz de Deus. Possamos reaprender a ouvir a voz de Deus. Todos nós conhecemos sobre a verdade da palavra de Deus. Todos nós que aqui estamos, ou a maioria, já teve uma experiência com Cristo, o conhece como Senhor e Salvador,
sabe que existe um Deus soberano absoluto, Senhor dos céus e da terra, mas estamos perdidos, incertos e inseguros quanto ao amanhã e quanto às coisas que estão nos acontecendo, porque tudo isso tem acontecido. Será que o povo parou de ouvir a voz de Deus? Porque a transformação há de ser resultado de ouvirmos a voz de Deus. Ao ouvirmos a voz de Deus, podemos ignorar ou segui-la. Isso foi desde o início. Logo no início de todas as coisas, quando Deus criou o universo e Deus criou o mundo, Deus criou a sua criação com o homem e a mulher, e disse ao homem: vocês podem fazer de tudo, comer de toda árvore que está no centro, ou toda árvore que está no jardim, mas a árvore que está no centro do jardim vocês não devem comer e nem nela tocar. Mas o homem não ouviu a voz de Deus, assim como os demais, Sansão e muitos outros não ouviram a voz de Deus. Será que tudo isso que está nos acontecendo não é porque nós não temos ouvido a voz de Deus? Não temos aprendido a ouvir a voz de Deus, não estamos sensíveis à voz de Deus. Como saber a vontade de Deus? Como executar o querer de Deus na minha vida, se não o ouço? E começo a pensar que a coisa mais importante dos nossos dias, que mais carecemos, é ouvir a voz de Deus. Não há erro quando ouço a voz de Deus. Não tem como errar quando dou ouvido à voz de Deus. Eu tenho que pedir para que as minhas filhas possam ouvir todos os dias a voz de Deus, para que os nossos jovens possam ouvir a voz de Deus, para que os nossos políticos possam ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. A maior necessidade dos dias atuais é os ouvidos voltados para ouvir a voz de Deus. E Deus há de determinar bênção sobre o seu povo como consequência da obediência em ouvir a voz dele. Nós queremos bênçãos, queremos transformações, queremos curas e queremos mudanças. Mas antes de que isto aconteça, precisamos ouvir a voz de Deus. Como posso ouvir a voz de Deus? Hoje começamos, estamos num processo da leitura do Novo Testamento em 40 dias. Terminamos ontem o evangelho que Lucas escreveu, e hoje começamos o evangelho de João. Eu não vou perguntar quantos estão em dia e quantos estão lendo, para que não possa constranger os irmãos. Mas às vezes nós lemos a palavra e não percebemos quão maravilhosa e quão extraordinária ela é. Aliás, nós não temos tido tempo para ler a palavra. A palavra de Deus é a forma que Deus se revela e fala a nós. E o grande problema desta geração da igreja contemporânea do século 21 é desconhecer a palavra e não ouvir a voz de Deus, não gastar, não investir tempo em estudar e ouvir a palavra de Deus. E nesta noite quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração, e tenho falado sobre isso, ouvindo a voz de Deus. Esse é o grande desafio para os nossos dias, para mim e para você. Temos ouvido muitas vozes, ouvido muitas pessoas, ouvido muita fake news, ouvido muitos vídeos e mensagens que nos mandam. Precisamos parar e ouvir a voz de Deus. Se queremos uma mudança na nossa vida, se queremos uma mudança na nossa família, se queremos uma mudança na nossa sociedade, precisa começar a partir de mim, em ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus fala, algo de poderoso acontece, algo de extraordinário e maravilhoso acontece. Eu quero sentir e viver essas maravilhas que Deus tem reservado para nós, mas será resultado em ouvir a voz de Deus. Esse é o grande desafio. Mas como posso ouvir a voz de Deus? E então destaquei alguns pontos de como Moisés ouviu a voz de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, e nós conhecemos este capítulo. Vou ler apenas os 5 primeiros versículos, e depois nós vamos conversar sobre esse texto. O texto diz assim, capítulo 3, a partir do versículo 1 do livro de Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe.
apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o homem que ele se voltava, vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Nós conhecemos a história de Moisés. Ao nascer, o faraó teve ciência de que naquela época nasceria um judeu que livraria o povo judeu da escravidão egípcia. Então o faraó disse a todas as parteiras, especialmente a todas as mulheres hebreias, que se o filho fosse homem, deveria ser morto, fosse mulher, permaneceria viva. Mas a parteira preservou a vida de Moisés, e ele era formoso e lindo. Nós conhecemos a história, e a mãe o reteve por 3 meses, até que em determinado momento o colocou numa cesta e no riacho, e assim ele foi levado até a filha do faraó, que o pegou e o criou em toda a ciência e inteligência egípcia no próprio palácio. Não durou muito tempo, ainda jovem, quando viu um dos seus concidadãos, um judeu, sendo atacado por um egípcio, e então ele atacou este egípcio e o matou. Depois disso, o faraó o procurou para matá-lo. Ele foge e vai para Mediã, para o deserto, e ali fica algum tempo. O homem que absolutamente tinha toda a riqueza e toda a ciência, agora se vê sozinho no deserto, até que encontra as 7 filhas de Jetro, que estava dando água aos camelos, e então alguns pastores tentando expulsá-las. Ele chega, toma a frente, nós conhecemos a história, e esse homem passa a cuidar do rebanho do seu sogro. E em meio a uma terra árida e seca, um sol calcicante, que ele cuida do rebanho das ovelhas do seu sogro. E ele tem a maior de todas as experiências. Ele ouve a voz de Deus e o chamado de Deus para cumprir a grande missão da sua vida. Eu não sei qual é a sua idade, não sei o que você está fazendo, mas quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu a voz de Deus falando para você da grande missão para o qual Ele te criou, te preparou para exercer e executar neste mundo? Você ouviu a voz de Deus? E é interessante, meus irmãos, que vamos destacar como Deus nos fala. Primeiro, é de uma forma surpreendente. Não se pode planejar, não se pode calcular, não se pode idealizar. A gente não pode marcar um momento como muitos fazem, não pode criar um ritual para que aconteça, não pode querer manipular a voz de Deus, não pode querer criar um ambiente sinestésico para que o Espírito de Deus fale. Sempre que Deus nos fala, Ele nos fala de forma surpreendente. Deus é extraordinário e maravilhoso, e Ele nos fala de uma forma poderosa e surpreendentemente. Quando não esperamos, quando somos confrontados com esta realidade de que existe um Deus extraordinário e maravilhoso, Deus nos fala surpreendentemente. Enquanto Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, ele notou uma sarça ardente de forma diferente que não se consumia, e ele ficou surpreso, estarrecido, estático. E sabe o que aconteceu?
ele quis conhecer mais, e surpreendentemente aconteceu que Deus o chamou. Ele ouviu a voz de Deus dizendo: Moisés, chega para cá. O que mais nós precisamos nesses dias de solidão, de insegurança, de incerteza? Eu ouvir a voz de Deus dizendo a mim: você chega para cá, se aproxime de mim, eu tenho algo maravilhoso, extraordinário para você. Nós somos o povo de Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós somos o povo de Deus, e carecemos, precisamos, devemos ouvir a voz de Deus, e Deus deseja chamar a mim e a você: vem para cá, vem para perto de mim, vem para cá. De maneira semelhante, você e eu podemos ficar surpresos quando Deus inesperadamente aplicar algo na sua passagem, na sua palavra, no momento que estamos diante dEle. Não estávamos procurando por isso, mas o seu Espírito abriu os nossos olhos para ver o que Ele queria e entendesse. Assim foi a experiência de Moisés, e assim é a minha e a sua. Deus sempre aparece de forma surpreendente. A segunda forma, que Deus sempre se revela de forma pessoal. No versículo de número 10 deste capítulo 3, diz o texto, o Senhor dizendo: vem agora que eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus fala e se revela de forma individual e pessoal. A forma que Deus fala a mim não vai falar a você. A forma que Deus fala ao irmão Danilo, Deus não vai falar à sua esposa. A forma que Deus fala ao irmão Baby não vai falar à sua esposa. A forma que Deus fala a você, Beto, não vai falar a Yuri. Deus fala individualmente e pessoalmente. Individualmente. Eu não posso querer que o meu irmão, ou a pessoa que esteja ao meu lado, tenha a mesma experiência que eu tive. A experiência, a forma de Deus se revelar e Deus falar é individual. Deus chegou, chamou a Moisés e disse: Moisés, eu tenho um projeto especial e esse é só para você. Vem agora, eu vou te enviar a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu imagino aquele homem. Ele disse: eu fugi de lá, estão me procurando, estão me perseguindo, e agora eu vou voltar para aquele lugar. Ele se tomou de medo, mas Deus tem um projeto especial, e Deus tem algo muito maior para mim e para você. Nós não podemos nos conformar, nem podemos simplesmente dizer: está tudo bem. Deus fala de forma surpreendente, Deus fala de forma pessoal, mas Deus fala de forma específica também. Deus tem um projeto e Deus vai dizer exatamente o que Ele tem para você. Eu creio nisso, você deve crer, podemos crer e devemos crer. Ele disse a Moisés, não foi nesse versículo 10? Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Sempre algo aparentemente impossível aquele que Deus quer quando olhamos pela primeira vez. Mas Deus, Ele também, além de falar de forma surpreendente, pessoal, específica, a palavra dele sempre é de encorajamento. Vem agora, eu te enviarei. Quem está te enviando é o próprio Deus. Quando Deus se revela a você, quando Deus fala a você, Deus está dizendo: eu te enviarei. Irmãos, quando Deus diz a mim: eu te enviarei, de que devo temer? De que devo temer? Absolutamente nada. Deus diz: eu te enviarei. O nosso Deus é o Senhor dos céus e da terra, Senhor absoluto de todas as coisas. E isto é muito sério. Devemos, ao ler a palavra, a buscar ler a palavra, a buscar ouvir a voz de Deus, levar isso muito a sério. Deus, o que tens para mim? Deus, o que queres revelar a mim? Eu sou teu servo, eu te amo, Senhor, fala ao meu coração. Sempre que Deus fala, Deus nos dá uma ordem também. No versículo 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Irmãos, isso, quantas vezes nos sentimos pequenos, frágeis, diante do grande desafio de Deus, mas Deus está nos enviando, nos mandando, e isto é inescapável.
Eu não tenho como fugir do plano de Deus, eu não tenho como fugir do projeto de Deus. Eu jamais serei feliz, eu jamais serei realizado. E outra coisa, quando eu não cumpro a vontade de Deus, eu não sou responsável, porque hoje vivemos numa sociedade, eu sou responsável pelas minhas ações e pelas minhas atitudes. Claro que não. Quando fazemos algo que não é da vontade de Deus, sofre aqueles que estão ao nosso redor. E humanamente, às vezes fazemos isso, pelo germe do pecado que habita em nós, pela fragilidade do nosso ser, agimos de forma carnal e humana, e Deus não permite que aquilo que Ele tem para ser realizado se realize, porque a minha ação e a minha atitude, quantas vezes agimos assim, mas nós somos inescapáveis. Não tem como dizer para Deus, não Senhor, eu não fiz, porque disse Moisés, mas Senhor, eu sou gago, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Deus disse, eu vou com você, eu tenho algo para você, e eu estou dizendo para você nesta noite, Deus tem algo para você, Deus tem algo de extraordinário, algo maravilhoso. E quando essa pandemia acabar, Deus vai levantar o seu povo para um momento muito especial. Nós temos que crer nisto. O que estamos vivendo é a preparação de Deus para um grande avivamento entre nós, é a transformação nossa, de dentro para fora, individualmente, para que juntos possamos ser aquilo que Deus quer que sejamos. É sempre algo assustador quando ouvimos a voz de Deus. No versículo de número 14 deste capítulo 3, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou outra vez. Sabe quem é Ele? O eu sou. É o nosso Deus, poderoso e maravilhoso. É o Deus da promessa. No versículo número 12, Deus respondeu a Moisés, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Esse é o Deus maravilhoso, o Deus da promessa. Eu nunca preciso me preocupar quando ouço a voz de Deus, e Deus promete algo. Deus vai cumprir, Deus vai realizar. E Deus disse assim, sabe Moisés, isso aconteceu, não é, irmão Extra? Depois que tirou o povo e caminhou, ele adorou a Deus naquele lugar. Imagine, diante do grande desafio que Moisés tinha de libertar o povo do Egito. Agora ele volta e lembra que Deus disse, vou te provar uma coisa, você vai servir, você vai cultuar, e você vai fazer um grande culto de gratidão neste lugar, porque eu vou libertar o povo, e você vai sentir isso. Nós estamos prontos para isso? Às vezes eu penso que não. As promessas de Deus são extraordinárias e maravilhosas. Deus tem tantas promessas para mim, para você. Deus tem tantas promessas para esta igreja. Deus tem tantas promessas para o povo, o seu povo. Mas nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Nós não estamos ouvindo o que Deus quer das nossas vidas. E é essa a diferença. Precisamos na nossa individualidade, na nossa particularidade, Senhor, fala ao meu coração. O que tens para mim? O que queres, Senhor? Deus sempre fala de forma muito, muito clara. Muito, muito clara. Mas antes, Deus sempre nos dá a garantia. No versículo 19 e 20, diz assim, eu sei, porém que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Esse é o Deus que nos dá a garantia. Deus disse, você vai, eu sei que Faraó vai endurecer o seu coração, eu vou mandar as pragas sobre esse povo, e depois ele vai deixar você ir. Esse é o nosso Deus, é o Deus de poder, é o Deus de graça, é o Deus de glória, é o Deus Senhor dos céus e da terra, é o Deus que quando confiamos e ouvimos a voz dele, ele faz proezas e maravilhas em nossas vidas. Mas é um Deus que fala de forma muito clara, como vimos no versículo de número 10. Não há dúvida quando Deus fala. A nossa vida, quando ouvimos a voz de Deus e a reconhecemos, somos alcançados por uma paz interior e por uma alegria
que não sabemos de onde vem. É Deus falando conosco. Mas a palavra Deus também, ela é objetiva, não é? Deus, alguém disse que Deus era brasileiro, mas não é mesmo. Deus vai direto ao ponto, Ele não fica rodeando, Ele só diz: eu quero isso de você, querido, eu quero que você faça isso. E quando Deus fala é algo inesquecível. No versículo de número 15 eu leio: disse Deus mais ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Que maravilha, né? Quando Deus faz uma obra, é inesquecível. Repetindo, Deus diz assim: olha, disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E quando ouvimos a voz de Deus é algo tranquilizadora. No versículo 21 e 22, terminando este capítulo, lemos: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mão vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vós, vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Deus deu a eles recursos e riquezas para que eles caminhassem desta forma. Você tem ouvido a voz de Deus? E como a gente pode ouvir a voz de Deus? Às vezes nós queremos experiências transcendentais e metafísicas, mas de forma muito simples. Ouvimos a voz de Deus quando eu tiro um tempo para ler a sua palavra diariamente. Deus, fala ao meu coração. Todas as vezes que nós lemos um texto, Deus fala o mesmo texto. Deus vai falar de muitas formas, de muitas maneiras, de acordo com o contexto e a situação. Deus é tão maravilhoso e tão inteligente que Deus aplica ao contexto que estamos vivendo agora. Todas as coisas foram escritas há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Parece que foi escrita hoje e para o nosso contexto, e se ajusta à nossa realidade. Então, quer começar a ouvir a voz de Deus? É muito simples. Comece a dedicar tempo ao ler a palavra, e as letras irão pular, entrar em seu coração, em sua vida, dando vida a todas as verdades contidas na palavra, e você vai entender o que Deus está falando. É o Espírito Santo de Deus. Quando eu falo, sabe, a gente tenta convencer, a gente tenta explicar às pessoas que nós amamos, que Deus as ama, que Deus as quer, que há algo de maravilhoso, a gente não consegue. Mas Deus fala de forma tão extraordinária. Contei a história de um professor meu, Ademar Paglium, filósofo, teólogo, que tinha um amigo. Esse amigo se dizia ateu, um homem muito inteligente, era um outro filósofo, e ele preparou um documento tentando explicar a Deus de todas as formas lógicas, preparou um documento lógico, sistemático, filosoficamente preparado para este homem. E este homem, por mais que ele tentava convencer, este homem não via Deus da forma que ele queria explicar. Um dia ele chega na casa deste amigo, ele estava lendo a Bíblia. Ele disse: como você está lendo a Bíblia? Disse: eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas como assim? O jardineiro, ele estava cantando uma música, um hino da igreja dele. Aquela música falou tanto ao meu coração, eu pedi para que ele falasse para mim. E sabe, eu nunca vi tanta sabedoria, um homem que não sabe ler e escrever. Me falou de um Deus tão grandioso e tão maravilhoso, que me criou, Senhor dos céus e da terra.
E falou desse amor tão grande que enviou o filho dele para morrer na cruz. E eu senti algo tão profundo na minha vida, e tão intenso, e tão maravilhoso, que jamais havia sentido. E naquele momento ele pediu para que eu me ajoelhasse. Eu, homem orgulhoso, me ajoelhei com aquele homem, nós oramos, e ali entreguei a minha vida. Eu quero dizer para você que agora eu pertenço a Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus age, e esse deve ser a nossa oração, que Ele possa nos dar, assim como deu inspiração aos homens que escreveram, nos dá a revelação para que possamos entender. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, precisamos começar estudando e lendo a palavra diariamente. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, precisamos conversar com Ele diariamente, estabelecendo um relacionamento. E o relacionamento, qualquer convivência, ela é construída com a conversa, com o conviver. E você convivendo diariamente com o Senhor, conversando com Ele. E também, às vezes a gente lê a Bíblia, a gente ora e sai e vai embora. É preciso parar um pouco, depois de ler a Bíblia, orar, e por um tempo ficar em silêncio. Não diga nada, não pense em nada, simplesmente fique em silêncio, vivendo aquele momento. Deixa Deus falar a você. O que Deus está querendo dizer, através de tudo que estamos vivendo, é que Deus está dizendo: eu quero falar com você, eu quero dizer algo para você, através da minha palavra, dos momentos de silêncio, onde eu vou me revelar a você. Irmãos, os dias são difíceis, mas esses dias têm nos ensinado a ouvir a voz de Deus, seja no sofrimento de alguém que nós amamos, seja na enfermidade, seja na dor, seja no nascimento. Falando em nascimento, hoje à tarde acabei de receber a informação, a gente estava conversando sobre isso, né, que a gente tinha conversado, e eu perguntei a ele, vindo para cá, já nasceu o filho da Patrick e da Andréia? Estou vendo aqui que nasceu a filha Carolina nesta tarde. Diante de tudo isso, Deus dá a bênção do nascimento. Deus está falando de muitas formas e de muitas maneiras. Nós vamos louvar e agradecer a Deus pelo nascimento deste bebê nesta tarde, né? Sabe, Deus quer falar a você. Se Deus tem algo para falar para você, é algo maravilhoso, é algo surpreendente, é algo pessoal, é algo específico, é algo encorajador, é algo muito sério, é algo inescapável, não tem como fugir daquilo que Deus tem para mim e para você. É algo assustador pelo poder e pela grandiosidade que nos torna tão pequeno. É algo de promessa que Ele há de cumprir. É algo que nos dá a garantia e certeza absoluta de que Ele vai se revelar. É algo de forma muito clara, circunstâncias criadas para isso. É algo objetivo, é algo inesquecível, é algo tranquilizador. É Deus falando, com poder e glória. E ao perceber e ao sentir isto, seremos tomados pelo poder de Deus e pela presença do Espírito Santo. O que podemos dizer? Só: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero que Tu fales ao meu coração, porque só depois de a gente ouvir a voz de Deus é que a gente vai poder compartilhar o que Deus disse, porque muitos vão um dia responder diante do Senhor coisas que disseram para outras pessoas que Deus mandou dizer, que não foi Deus que disse. E ai daqueles que aumentaram um tio na palavra de Deus, onde responder diante do Senhor. Então, primeiramente, eu pessoalmente, individualmente, parar um pouco: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Qual o Teu plano? Eu não estou dizendo, e para mim não importa, se você tem 60, 70, 80, 90, 10, 20 anos, 5 anos, seja em que situação, em que época você esteja da sua vida, Deus quer falar a você. Se Deus transformou a tua vida,
Se Deus te tirou das trevas do pecado e do destino da perdição eterna, se Deus te lavou com o sangue de Jesus Cristo, é porque Ele tem algo extraordinário e maravilhoso para a sua vida. E Ele quer te usar de forma extraordinária para o reino dEle. Você já sabe o que é? Vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. E nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que no seu coração você dissesse para Deus: Deus, talvez eu tenha feito coisas que tenham impedido de ouvir a Tua voz. Ações, atitudes, pensamentos, palavras, que não me têm permitido ouvir o que tens a me dizer, Senhor. Mas nesta noite, perdoa os meus pecados, lava-me completamente, tira do meu coração qualquer sentimento e qualquer coisa que não te agrade, que não seja da tua vontade, que impossibilite-me de ouvir a tua voz. Eu quero te sentir no meu coração, eu quero ouvir o que tu queres e a forma que tu queres me usar, Senhor. Tu és um Deus de poder e um Deus maravilhoso. Por isso, Senhor, estou pronto a ouvir a tua voz e a cumprir o que desejas da minha vida. Eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê